Na última semana antes da eleição para a presidência da República, em 1994, a imprensa brasileira, através de todos os meios de comunicação, veiculou para toda a sociedade notícias a meu respeito, algumas sendo distorções da verdade e outras definitivamente falsas, que visavam única e exclusivamente a criar um descrédito da minha pessoa no seio da sociedade. Eu trabalho desde os 9 anos de idade, sem carteira assinada, é claro, como é a regra para as crianças pobres do Brasil. Já trabalhei em construção civil como apontador de obras, em açougue, já fui auxiliar de escritório, tradutor de inglês, militar e, nos últimos 30 anos, trabalhei como médico e professor. No Exército, recebi a medalha Marechal Hermes, após 8 anos de serviço prestado à minha pátria, sempre pautado no respeito à ordem e à disciplina. Nos últimos anos, após ter ingressado por concurso público no INAMPS, no Rio de Janeiro, resolvi não tirar mais plantões, uma vez que no serviço médico ocorre às vezes aquilo que nós médicos chamamos substituição. O médico mais velho, quando já tem uma situação estável, paga a um colega mais novo para tirar os seus plantões, entregando-lhe todo o seu salário. O médico mais velho continua contando o seu tempo para a aposentadoria, mas não recebe salário nenhum. O médico mais novo recebe o salário, mas não conta o tempo. A situação é irregular, é óbvio. Porém, o Estado, sob nenhuma hipótese, está sendo lesado, uma vez que não há contagem de tempo para os dois médicos. É uma troca de favores entre os médicos. Não existe nenhuma falcatrua, como a imprensa, de modo sórdido, tentou convencer a opinião pública. Se, de fato, eu pagava os plantões para o meu colega, isso sempre foi feito com o conhecimento da direção do hospital, existindo, inclusive, muitos outros colegas na mesma situação. Se existiu cinismo ou hipocrisia, não foi de minha parte. Nunca neguei o fato. O colega que tirava os meus plantões nos últimos anos no Hospital da Lagoa é o Dr. Antônio Manuel Oliveira Neto, um jovem médico também concursado pelo INAMPS. Após as eleições, tendo em vista o péssimo ambiente que tinha sido criado no hospital, pedi demissão do cargo. Naquele concurso a que me referi, fui aprovado para 2 cargos. Um foi o do INAMPS e, no outro, fui lotado no Instituto Nacional do Câncer, também no Rio de Janeiro. Aqui é que os senhores vão ver a profusão de mentiras. Tendo começado a trabalhar em 1980 no Hospital do Câncer, o que não tinha sido objeto de minha escolha, logo depois de 1 ou 2 meses naquele hospital, conheci o Dr. Renato Barbosa de Oliveira, chefe da biometria do INCA, que me convidou a trabalhar com ele. Aceitei o convite, conversamos com o então diretor do hospital e passei a integrar o serviço de perícia médica que funcionava fora do hospital, no prédio número 4036 da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Lá nesse local trabalhei durante alguns anos, até que a biometria foi transferida para a Rua do Resende, número 128, onde trabalhei até 1989. Por um acordo entre mim e o Dr. Renato, já falecido, eu atendia todos os meus pacientes às terças e quintas-feiras, e ele o fazia às segundas, quartas e sextas. Nunca nenhum paciente deixou de ser atendido. Nunca tirei licença médica para tratamento de saúde. É mentira tudo que foi dito pela imprensa. Em 1989, quando fui candidato à presidência da República, afastei-me do trabalho por direito. Em 1990, quando o Sr. Collor colocou em disponibilidade milhares de funcionários, eu fui um deles. Só que junto comigo foram muitos outros, inclusive cientistas de renome como Aristides Pinto Coelho. Não houve nenhum critério para esse ato do ex-presidente, tanto que, algum tempo depois, todos foram reintegrados em suas funções. Ao reassumir o cargo,
eu precisava de tempo para organizar o Prona em todo o país. E por isso, pedi licença sem vencimentos. Porque eu não queria receber sem trabalhar. A licença sem vencimentos expirou em 1994, por ocasião da minha candidatura à presidência da República. E aí eu tive licença remunerada de direito. Observem, os senhores, a podridão da imprensa. Entrevistaram funcionários do Instituto Nacional do Câncer, todos do Hospital do Câncer, que fica na Praça da Cruz Vermelha, e eles disseram que eu não aparecia por lá. Mas como eu poderia aparecer por lá se, anos a fio, eu trabalhei em outros núcleos? Na Avenida Brasil, na Rua do Resende. Eu iria lá fazer o quê? Fazer fofocas? O senhor Reginaldo Moreira, conhecido como Moreira, com 36 anos de serviço público, homem íntegro, que sempre trabalhou na biometria como enfermeiro, vai ser entrevistado daqui a pouco neste programa e os senhores vão ouvir dele a verdade. Após as eleições, pedi demissão também daquele cargo. Sou educador há mais de 30 anos em todos os níveis, do primário à pós-graduação. Já ensinei português, matemática, biologia, química, física, semiologia médica, fisiologia médica e, nos últimos 20 anos, tenho ensinado cardiologia. Já passaram por mim em contato pessoal direto mais de 20 mil médicos. Ensino atualmente eletrocardiografia no Rio de Janeiro e em São Paulo para quase 1000 médicos por ano. Estive recentemente em Goiás, a convite do Dr. Aides, presidente da Comego, também ensinando eletrocardiografia. Durante toda a minha vida, tive o cuidado de cumprir minhas obrigações e meu horário. Em São Paulo, onde dou aula há 12 anos, tive 2 faltas e 2 atrasos por problemas de tráfego aéreo. No Rio de Janeiro, onde ensino há mais de 20 anos, jamais atrasei 1 minuto sequer. Nunca tive uma falta. O bombardeio da imprensa mostra bem a quem ela serve. No decorrer deste programa, os senhores vão saber a verdade sobre a situação do país. Mostrarei dados que vão assustá-los e que a imprensa esconde. Essa imprensa podre, que defende interesses escusos, antinacionais, chamou-me de nazista e fascista, porque eu luto a favor da minha pátria, porque eu defendo a ordem, a disciplina, o respeito aos símbolos nacionais, as forças armadas, os valores cristãos, que são universais, enfim, porque eu defendo tudo aquilo que a humanidade levou milênios para construir e que eles tentam agora desesperadamente destruir. É por isso que a imprensa me ataca, porque ela tem medo da verdade. Meu nome é Enéas. Na eleição presidencial de 1994, dispondo de pouco mais de 1 minuto para falar, eu obtive a 3ª maior votação do país, com quase 5 milhões de votos. Cada um dos 3 ex-governadores que eu ultrapassei dispunha de mais de 5 minutos para falar. Tinha toda a imprensa a seu favor e toda uma máquina montada. Eram, enfim, os meus adversários, todos candidatos do sistema. O mais significativo ainda é que, nas eleições para deputado federal e estadual, o nosso partido, o Prona, aparece no Brasil na 4ª posição. Observem, os senhores, os dados obtidos no Tribunal Superior Eleitoral. Em primeiro lugar vem o PT, seguido pelo PSDB e PMDB. O Prona ocupa o 4º lugar, bem distanciado, mas bem longe mesmo dos outros partidos, cujas siglas não têm nenhuma penetração popular. Vejamos o exemplo de São Paulo. Se o senhor é um deputado federal ou estadual, eleito pelo PMDB, PDT ou por qualquer outro partido, o senhor foi eleito pela sua força, pelo seu prestígio e dos seus colegas eleitos, mas não pelo prestígio da legenda. Na votação para deputado federal e estadual em São Paulo, quando o eleitor quis exprimir a sua confiança, não em um candidato em particular, mas sim em um determinado partido, ele o fez.
cerca de 51% escreveram PT, cerca de 24% escreveram PSDB e, vejam bem, em terceiro lugar em São Paulo, 8,07% para deputado federal e 7,61% para deputado estadual escreveram PRONA. O PMDB, com toda a sua tradição, ficou em quarto lugar. A palavra PRONA apareceu mais de 160 mil vezes. Foi tanto voto que foi eleita deputada, uma ilustre desconhecida, com apenas 1.104 votos. Observe o senhor telespectador que a soma dos percentuais de legenda de 15 partidos, PPR, PTB, PSTU, PSC, PL, PPS, PFL, PMN, PDT, PP, PSB, PSD, PV, PRP e PCdoB, dá 7,52%. Eu, PRONA, sozinho, sem nenhuma coligação, tendo contra ele toda a imprensa podre, teve 8,07% de percentual de legenda. E agora, senhores jornalistas, quem é nanico? Meu nome é Enéas. Todos os brasileiros sabem da falência do sistema de saúde. Filas intermináveis na maioria dos hospitais públicos, ausência das condições mínimas de funcionamento, isso criando péssimas condições de atendimento médico e irresponsabilidade generalizada das autoridades. Enquanto isso, endemias aumentando, enfim, tudo piorando governo após governo, ano após ano. A cada governo, novas explicações. A moda agora é a repetição pela imprensa de que não existem recursos. Faltam recursos para a saúde, bradam os homens do governo. E Sua Excelência, o ministro da Saúde, colega médico respeitadíssimo naquilo que faz, cirurgia cardíaca, empreendeu uma verdadeira campanha nacional com o apoio e aplauso de toda a imprensa para ressuscitar o IPMF. Mas será que não existem recursos mesmo? Parou Sua Excelência o ministro, por acaso, para examinar a Constituição de 88 e verificar que já existem lá, bem definidas, as fontes específicas de receita para o sistema de saúde? Não observou Sua Excelência que a verdadeira razão do desequilíbrio orçamentário é, como sempre foi, a presença dos encargos que a política de juros altos cria para o Tesouro? Não se deteve Sua Excelência a verificar que as receitas da União arrecadadas pelo Tesouro foram de 38 bilhões de dólares em 92, 46 bilhões de dólares em 93, 65 bilhões de dólares em 94 e cerca de 85 bilhões de dólares em 95? Ou seja, que vem aumentando brutalmente a receita e que os recursos destinados à saúde vêm diminuindo? Não seria infinitamente mais saudável, simplesmente, fazer-se cumprir a lei, destinando-se à saúde os recursos que já existem e são desviados indevidamente para pagar juros da dívida interna, como demonstra a exaustão o professor Dércio Garcia Munhoz, titular do Departamento de Economia da Universidade de Brasília? Nada garante, senhores telespectadores, que a presença de mais um imposto, o IPMF com o novo nome de batismo, venha trazer soluções para o já despedaçado sistema de saúde. Sua Excelência, o ministro, ao lutar pela criação de mais um imposto, atrela-se, como era previsível, ao discurso presidencial, que traz para a sociedade a falsa tese da falência do Estado, quando, ao contrário, recursos gigantescos estão sendo desviados a cada momento para pagar juros extorsivos da dívida interna. E o senhor quer saber quanto é isso? São cerca de 2 bilhões de dólares por mês. São 65 milhões de dólares por dia. São quase 3 milhões de dólares por hora. Ou seja, quando o senhor acabar de ouvir este programa, o Brasil terá perdido quase 3 milhões de dólares. O senhor sabe o que é isso? Se o senhor ganha em torno de R$300 por mês, já é mais de um salário mínimo, o senhor levaria apenas 833 anos para ganhar 3 milhões de dólares,
E é exatamente o que o Brasil perde em 1 hora. É fantástico, é lastimável, é execrável, é imundo, é vergonhoso, é simplesmente repugnante. E ainda se tem coragem de falar em aumento de impostos. Meu nome é Enéas. Doutor Rui, se o senhor tivesse que sintetizar em uma frase o que se passa com o sistema de saúde do Brasil, o que o senhor diria? Eu diria que ele é enganador, hipócrita e destruidor. Doutor Vanderlei, o senhor concorda com o diagnóstico do nosso colega, doutor Rui? Perfeitamente, doutor Enéas. É enganador porque nega permanentemente a realidade nacional. E hipócrita porque sempre tenta mostrar o contrário do que está acontecendo. Com licença, doutor Vanderlei. Ele é tão destruidor que, além de estar acabando com a saúde do povo, está destruindo a imagem do médico e de todos os profissionais de saúde, que não tem nenhuma perspectiva de realização profissional. Inclusive, o doutor Rui, junto com os senhores, ele participou do nosso grande projeto, nosso livro, que foi lançado aqui ano passado, em 94. Eu pergunto para o senhor, eu sei, inclusive, que o senhor tem um projeto de medicina comunitária. Tinha. E tenho uma mágoa muito grande de vê-lo interrompido. O senhor poderia, por favor, dizer para o nosso telespectador, para os nossos telespectadores, em que consistiu o seu projeto e onde o senhor o aplicou? O projeto era de medicina comunitária numa área de Goiás, vizinha ao Distrito Federal. Lá nós fazíamos todas as ações básicas de saúde, incentivando aleitamento materno, reidratação oral, acompanhamento de crescimento e desenvolvimento de crianças, isto numa época em que ninguém falava disso. E não estava no papel, que isso hoje está no projeto, está lá no Ministério. Nós tínhamos ação, nós executávamos, mas não tínhamos no papel. Hoje o contrário, hoje está no papel. Não, mas o fato de estar no papel, doutor Rui, não quer dizer que funciona. Jamais funcionará qualquer projeto enquanto não acabarmos com a desordem total que existe na administração pública deste país. É verdade, exatamente isso. Doutora Vani, há toda uma badalação aí, dizendo que a solução é privatizar a Previdência. Mas um minutinho, não diga pra mim não. Por favor, para os nossos telespectadores, diga a sua visão, que é a nossa, do nosso partido, em relação a isso, a privatização da Previdência. Bom, em primeiro lugar, dizer que a Previdência dá prejuízo é uma mentira. Nos últimos 10 anos, a Previdência sempre deu lucro, com exceção de 2 anos. Em segundo lugar, porque se ela for privatizada e o governo assumir até 5 salários mínimos, os que tomarem conta da Previdência terão um lucro de mais de 10 bilhões de dólares por ano. É interessante para o telespectador, 10 bilhões, com B de bravo, bilhões, uma fortuna. Aliás, os mesmos patifes de sempre. Doutor Vanderlei, uma palavra também para os nossos telespectadores que estão ali, uma palavra sobre os planos de saúde, né? Planos privados que aí estão. Para os telespectadores, por favor, para eles. Os planos de saúde estão completamente fora da realidade nacional. Esta realidade é que 70% da população não ganha nem sequer para sonhar em ter um plano de saúde privado. Aliás, essa grande massa não pode sequer sonhar em reclamar desta situação. A verdade é que 5% da população não tem nada a reclamar, enquanto 95% não tem nem a quem reclamar. Nem a quem reclamar, exatamente. Doutora Vani, se nós pudéssemos juntar tudo assim, a nossa ideia do nosso partido, a senhora passe para os nossos telespectadores qual é a solução para o sistema de saúde do Brasil, para o nosso telespectador. A solução é exatamente fazer o contrário do que aí está. É concentrar esforços no atendimento básico de saúde, ao invés de ficar investindo em tecnologias sofisticadas de forma desordenada. Isso, doutora Vani, implica em promover a formação e a valorização do médico de família, enfermeiros e o pessoal ligado diretamente à comunidade. O doutor Rui, inclusive, tem uma frase de que eu gosto, nós todos, de que nós gostamos muito sobre isso. Sintetizando tudo, nós temos que levar a saúde para próxima da residência, onde ela sempre deveria estar. O interessante, só para nós nos despedirmos dos nossos telespectadores, é que o que os senhores ouvem o tempo inteiro é que não há recursos. Isso é mais uma mentira da imprensa. Como o senhor já falou no bloco anterior, os recursos existem, e existem até de sobra. É verdade. Eu queria agradecer aos senhores a presença, doutor Vanderlei do Rio de Janeiro, doutora Vani de São Paulo, doutor Rui de Brasília. Muito obrigado aos senhores, obrigado aos senhores telespectadores. Nos próximos 3 minutos, o doutor Enéas fala com propriedade do papel que a televisão vem desempenhando a todo instante na destruição do processo educacional brasileiro. Sou educador há mais de 30 anos e fico estarrecido com aquilo a que assisto na tela da televisão. Deteriora-se a passos largos a língua pátria.
agridem-se as regras gramaticais de sintaxe, de concordância, regência e colocação verbal. Ouvem-se a cada instante frases que fazem Camões estremecer no túmulo. Vi ela trabalhando, vão trazer ele de volta. Em vez de eu a vi trabalhando, vão trazê-lo de volta. O jargão, o caçange, a linguagem chula, os solecismos são a tônica dos pronunciamentos da maioria daqueles que entram em nossos lares através da tela da televisão. É um festival de estupidez. É uma verdadeira falta de higiene vernacular. E dizem que isso é linguagem moderna. É, sim, semi-analfabetismo, crasso e explícito. É a deterioração do maior de todos os patrimônios de um povo, a sua língua, uma vez que, desrespeitando-a, desrespeita-se a própria nacionalidade. Meu nome é Enéas. Senhor Moreira, o senhor lembra aproximadamente a época em que nós começamos a trabalhar juntos? Sim, em 1980. O senhor lembra em que setor exatamente nós trabalhamos juntos? Na perícia médica do Ministério da Saúde. Perícia médica. Foi dentro do Hospital do Câncer? Não. Era na Avenida Brasil, 4036. Um prédio, eu me lembro, do Ministério da Saúde. prédio. O senhor lembra que havia um órgão que funcionava lá? Era a 15ª Delegacia de Saúde. Delegacia de Saúde. O senhor, por acaso, se recorda se eu ia todo dia ou se havia alguma... Eram alguns dias? O senhor ia terças e quinta. Eu ia terças e quintas. E as segundas, quartas e sextas? A segunda, quartas e sexta ia o doutor Renato, que era o médico clínico. Médico clínico. Bom, eu ia terça e quinta de modo aleatório ou havia uma escala? Não, havia uma escala Quem fazia a escala? feita pelo próprio doutor Renato, que era o chefe do setor. Sim. É interessante uma pergunta aí. O senhor se recorda, nessa época, o que era que nós fazíamos? Agora, em vez de o senhor dizer para mim, diga, por favor, para o telespectador. Né? Nós fazíamos a revisão de aposentadoria nacional, aposentadoria local, licença, né, admissão e as pensões de viúva. Pensões de viúva. Nós não atendíamos só funcionários do Hospital do Câncer. Não. Diversos órgãos federais. Nós trabalhamos lá alguns anos e houve uma transferência para extinguir essa delegacia, ou levaram para Brasília e nos transferiram a biometria. O senhor lembra para onde nós fomos? Fomos para o Instituto Nacional de Câncer. Instituto Nacional. Agora que é preciso ter cuidado aqui, para o telespectador. Instituto Nacional do Câncer, mas nós não fomos para dentro do hospital, fomos? Não. Para onde nós fomos? Fomos para a Rua do Resende, 128, onde trabalhava a parte administrativa do câncer. Isso, a parte administrativa. Havia, inclusive, um setorzinho. O departamento pessoal. Departamento de pessoal. O que é importante para o telespectador, com a documentação aqui, ao vivo do senhor Moreira, o que ele está dizendo, é que nós não trabalhávamos dentro do hospital, era sempre fora, em outros órgãos. Sempre fora. Órgãos do Instituto, quer dizer, até Exatamente. do Ministério da Saúde, mas não dentro do hospital. Nós ficamos, eu me recordo, mais ou menos em 89, eu pedi uma licença. O senhor se recorda para que foi? Sim, para concorrer à presidência da República. Licença remunerada, normal. A que eu tinha direito. Aí acabou a licença, eu não fui eleito presidente da República, evidente, e voltei a trabalhar. Sim. E aí houve um fenômeno, vê se o senhor se recorda, ligado ao presidente Collor, lembra? Ah, sim. O senhor lembra? Ele colocou em disponibilidade o senhor e centenas de outros funcionários. Isso, fomos colocados em disponibilidade. A imprensa diz que foi por falta. O senhor se lembra da época? Houve algum critério para isso? Não. O critério... Tanto não houve critério, é bom que o telespectador saiba que cientistas como o professor Aristides Pinto Coelho também foram colocados, cientistas foram em disponibilidade. Mas aí, tanto não havia critério que voltamos. O senhor lembra? Lembro. Todos foram reintegrados. Todos. Lembra disso? Todos reintegrados. Aí, por volta de 92, eu pedi licença sem vencimentos. O senhor lembra disso? Lembro também. Lembra também? Sim. O senhor lembra para que foi que eu pedi? O senhor queria reestruturar o seu partido, que havia algumas falhas. Organizá-lo no Brasil inteiro, exatamente. Que eu precisava de tempo para rodar. De tempo. Mas aí eu pedi licença sem vencimento. Sem vencimento. Eu não queria receber sem trabalhar. O contrário do que a imprensa espalhou. Senhor Moreira, aí expirou essa licença em 94 e houve um período pequenininho. O senhor lembra disso? Sim, que nós voltamos para o hospital. Mas aí, para dentro mesmo. Para dentro. Trabalhar dentro do hospital. Isso não durou muito. Não durou pouco. Aí eu pedi licença para concorrer outra vez. Outra vez a eleição presidencial, em 94. Exato. Uma pergunta que é importante também. Senhor Moreira, existe alguma possibilidade, de nesse tempo todo, como foi espalhado, eu receber sem trabalhar, sei lá? Existe essa possibilidade? Não existe? Não existe a possibilidade. Por que não existe?
porque o senhor era o único cardiologista que existia. Para o senhor não trabalhar, nem eu, nem tampouco o chefe clínico poderia trabalhar. Quando o senhor diz era o único que existia, quer dizer, trabalhando na perícia. Na perícia. Que havia outros no hospital. Outros no hospital. Lá na Vinda Brasil, onde eu dava os laudos, havia mais alguém? Não. O senhor lembra do volume de trabalho daquela época? Eu fazia uma média de 40 a 50 eletrocardiogramas por dia. E quem dava os laudos? Era o senhor. Ah, eu não ia todo dia, já amarrava. Não ia todo Eles dia. eram acumulados Acumulado. para as terças. Terças e quintas. Veja o telespectador como foi tudo contado de modo bem diferente pela imprensa. Terça e quinta. E quando nós fomos para a Rua do Resende? O movimento era o mesmo? Não, o volume era menor. Bem caía. menor lá. Senhor Moreira, se isso era impossível, como o senhor mesmo está documentando aqui ao vivo, né? Se era impossível, eu pergunto para o senhor, a que é que o senhor atribui toda essa gritaria que foi feita na última semana das eleições contra mim? Eu acredito que pelo senhor ter vindo de uma família pobre e ter atingido a tão alto nível, seja uma ameaça e está dando dor de cabeça a eles. Senhor Moreira, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. As manchetes dos jornais e noticiários de rádio e televisão brindam-nos todos os dias com notícias belíssimas. Real chega a deflação este mês. Inflação deve chegar a zero. Será que isso é verdade mesmo? Será que está havendo mesmo estabilização? A inflação é um processo em que os preços vão aumentando progressivamente, em função de diversos fatores. No Brasil, como 2/3 da população vivem numa economia de subsistência, é completamente falsa a tese de que a inflação brasileira é uma inflação de demanda, de consumo. A inflação brasileira é uma inflação de custos. Como no custo final de um produto estão sempre embutidos os impostos e as taxas de juros, é teoricamente impossível acabar com a inflação mantendo-se tão elevados os impostos e tão gigantescas as taxas de juros. Qual foi então o milagre do Plano Real? Que projeto maquiavélico, diabólico, foi esse que, sem mexer nas verdadeiras razões da inflação, taxas de juros e impostos elevadíssimos, está conseguindo mantê-la em níveis próximos de 1% ao mês? O governo, num passe de mágica, fez o real valer mais que o dólar. Diminuiu as tarifas de importação. Com o dólar barato e tarifas baixas, inundou-se o mercado com produtos importados, com verdadeiras quinquilharias. A indústria nacional foi obrigada a manter os preços baixos para poder concorrer com os preços dos produtos importados. Se os custos das empresas tivessem sido repassados para os produtos, elas perderiam o mercado cheio de importados. E assim começou o processo. O câmbio puxando a inflação para baixo. Houve uma perda salarial desde o momento da instalação do plano, avaliada em torno de 30% na virada da URV para o real. Não havendo aumento de salários, entrou em cena o segundo elemento puxando a inflação para baixo. Com as taxas de juros mantidas no alto, ficou quase impossível para os agricultores o pagamento dos empréstimos contraídos. Lembram da passeata a Brasília? Mas, se os agricultores repassassem os custos para os produtos agrícolas, perderiam o mercado, porque o governo também importou alimentos, baixando as tarifas para o nível daquelas da Argentina. Então entrou no cenário o terceiro elemento puxando a inflação para baixo. Os preços agrícolas baixaram, porque senão seria impossível para os agricultores venderem seus produtos. O governo não tocou nem de leve
nos impostos e no ponto nevrálgico, as taxas de juros. A questão crucial da inflação brasileira, escondida pela imprensa, que é podre, é a alta taxa de juros com que se pagam os títulos da dívida mobiliária. Pagando-se juros de 2,5% ao mês sobre 80 bilhões, bilhões de dólares, chega-se à cifra espantosa de 2 bilhões de dólares ao mês. São cerca de 65 milhões de dólares por dia. São quase 3 milhões de dólares por hora. Estes números são astronômicos. Se o senhor ganha R$300 por mês, bem mais que um salário mínimo, o senhor precisaria trabalhar apenas 833 anos para ganhar o que o Brasil paga em uma hora de juros, somente juros. Aí vem o governo e diz que tem que privatizar as estatais para diminuir a dívida interna. Acontece que já se venderam inúmeras estatais, incluindo-se 2 gigantes, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Usiminas, e a dívida interna vem crescendo. A dívida mobiliária era, em março de 94, 50 bilhões e meio de dólares. Em julho de 94, 59 bilhões e meio de dólares. Em julho de 95, com o ano do maquiavélico Plano Real, já era de 82,2 bilhões de dólares. Agora eu pergunto, do que adiantou vender as estatais? Vender a Celsa do Espírito Santo por 250 milhões de dólares, que serviram para pagar 3 a 4 dias de juros. Lembre-se, senhor telespectador, só juros. Querem vender também a Vale do Rio Doce, detentora de um patrimônio incalculável, dona do subsolo mais rico do planeta. Querem vendê-la por 7 bilhões de dólares, o que dá para pagar 3 meses de juros. Veja, senhor telespectador, somente juros. Estão vendendo, entregando, dando de mão beijada toda a riqueza que é de nossos filhos, de nossos netos, e a dívida só aumentando. O plano diabólico conseguiu também quebrar os bancos estaduais. E lá vão o Banerj, o Banespa e outros que não conseguem pagar os juros. Sempre os juros. Querem privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo. Mas isso também é mentira. Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo 2 vezes, em 1984 e 1988. É uma estrutura altamente lucrativa e por isso eles querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um de seus tentáculos. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público. Mas não dizem que só existe déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não existe déficit. Mas isso a imprensa podre não diz. Até quando a agricultura vai aguentar? E a próxima safra já será menor. Até onde
as diversas classes trabalhadoras vão suportar as perdas salariais? Até que nível vão fazer descer a atividade industrial? Quantos milhões a mais de pessoas estarão desempregadas? Já são cerca de 10 milhões de desempregados. Segundo o levantamento realizado em várias fontes pelo ilustre professor Marcos Coimbra, conselheiro e perito de economia da Escola Superior de Guerra e membro do nosso partido. E o senhor comerciante, até quando vai aguentar? O senhor que ganha um salário mínimo, que sempre ganhou apenas para comer, comendo mal, o senhor é capaz até de jurar que está tudo bem, porque o seu dinheiro, que se volatilizava antes do plano, aparentemente agora rende na sua mão. Isso é verdade. Mas o que o senhor não sabe, porque eles não deixam o senhor saber, é que a situação atual está sendo artificialmente mantida. Mais à frente, o plano vai estourar, com certeza. Não dá para dizer em que momento isso vai ocorrer. Eles já quebraram a agricultura, criaram uma inadimplência monstruosa. Vejam os senhores a que nível absurdo chegaram os títulos protestados, as concordatas e as falências. Não por culpa dos devedores, mas pela impossibilidade absoluta de quem trabalha, de quem produz, concorrer com a agiotagem institucionalizada pelo governo e aplaudida pela imprensa, que é podre. O plano é destruidor, cínico e desumano. Destruidor porque está deteriorando toda a atividade produtiva do país. Cínico porque se apresenta como a salvação, quando na verdade está levando nossa terra para o abismo. Desumano porque, à semelhança do que estão fazendo com a Argentina, com o México e toda a América Latina, faz crescer em todos os cidadãos a falta de confiança no trabalho, no governo, nas pessoas e no futuro da nação. Esta é a verdade sobre o plano real. Meu nome é Ernest. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do plano real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então,
Para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. Professor Bautista Vidal, eu acabei de ler o seu livro, O Esfacelamento da Nação. Eu não sei se eu fiquei indignado ou assustado. O que é que o levou a escrever esse livro extraordinário? Eu não entendia, doutor Enéas, como é que um país mais rico do planeta, potencialmente rico, tinha seu povo na miséria e a nação inviabilizada no seu futuro. Então eu resolvi fazer uma análise global das políticas que levaram a isso e terminei constatando que elas têm origem externa e elas fazem parte de um conjunto harmônico que leva necessariamente ao desastre. Por exemplo, nós produzimos hoje, apenas com 13% do território, alimentos para alimentar 500 milhões de pessoas. Nós somos apenas 145 milhões e temos 30 milhões submetidos ao genocídio da fome. Nós estamos matando 1.600 crianças por dia de fome, todos os dias. Genocídio mesmo. Todos os dias. A que o senhor atribui isso, professor? Quer dizer, como é que nós chegamos a isso? Isto, como eu falei, é resultado de um processo que foi se montando ao lado do tempo, de políticas vindas, em geral, de fora e com a conivência da nossa classe dirigente servil e que está levando... Exemplifique. Desculpe, é para os nossos telespectadores. Tem exemplos concretos? Vamos tomar no campo econômico. Isso. Por exemplo, o Brasil detém praticamente um monopólio do quartzo de primeira qualidade do planeta Terra. O quartzo é uma matéria-prima essencial para todas as atividades do campo eletrônico, microcircuitos, circuitos integrados, computadores. Nós vendemos esse quartzo, que nós já temos um monopólio mundial, por 40 centavos de dólar e depois, quer dizer, compramos o mesmo quartzo empacotado por 3.405 mil dólares. A energia do Cury, um outro exemplo, nos custa 42 dólares, o preço internacional é 52, entretanto, nós vendemos a 10, 12, 7. Sim, isso é imposto. É imposto porque nós aceitamos. Evidente. Que os dirigentes aceitam. Evidente. Professor, uma conversa que anda por aí, badalada, todo mundo fala, é a questão do Estado mínimo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho isso uma grande bobagem. Não existe Estado mínimo nem Estado máximo, existe o Estado necessário. O Estado é o instrumento institucional e jurídico de execução do projeto de um povo, do projeto nacional. Fale um pouquinho sobre isso, um projeto nacional. Projeto nacional é uma questão de atitude. Nós precisamos parar de dizer não à inflação, não à miséria, não à corrupção. Nós temos que dizer sim.
sim ao pleno emprego, sim à produção das nossas riquezas, ao progresso da agricultura, da indústria, da educação, da tecnologia. O oposto que está aí, né, professor? Exatamente o oposto que está aí. Exatamente o oposto. Ainda, quando o senhor fala nisso, mostrando que o Estado tem que ser forte, quer dizer, né? Eu digo ao senhor o seguinte, essa história das privatizações não está inserida nisso, não? Não está dentro do contexto? Claro, claro. Porque ao mesmo tempo que as nações hegemônicas fortalecem os seus estados, eles querem destruir os estados das nações hoje dependentes. Então o processo de privatização está nesse contexto. E tem uns exemplinhos, Quer dizer, agora aqui, essas últimas. Essas duas, por exemplo, o caso da Uzi Minas, né? A Uzi Minas, que é a segunda mais eficiente indústria siderúrgica do mundo, né? Quer dizer, é um patrimônio de 15 bilhões com B de dólares, e foi entregue por um valor que não vale um gol usado. Isso é um dado da Procuradoria-Geral da República que estudou detalhadamente a questão. É uma transferência de patrimônio. A transferência de patrimônio. Professor, existe um documento terrível, que eu sei que o senhor conhece bem. Fale um pouquinho para os nossos telespectadores dele. Fale sobre o Consenso de Washington. Bom, o Consenso de Washington sintetiza num documento onde todas essas ações. Ninguém pode dizer que desconhece. Porque isso está consubstanciado num documento onde a participação nacional foi nenhuma. Isso veio de fora, por isso se chama Washington. Imposto. Então, imposto. O processo de privatização, a reforma administrativa, a reforma fiscal, a reforma ilegítima da Constituição, a destruição, está tudo lá. Tudo lá. Só não sabe que não quer saber. Essa história, professor, da globalização da economia. A globalização é aquela história, né, da livre competição, da raposa e da galinha. Nós já sabemos qual é o final. O senhor diz no seu livro que nós caímos numa armadilha. É uma armadilha fruto de todas essas contingências. Vou dar apenas um exemplo. Eles falam na competição entre nações. Se eu tenho a competição entre empresas, uma empresa vai à falência e manda pra rua seus trabalhadores, seus operários. A nação vai à falência, vai matar o seu povo. É o fim do humanismo. É o fim do homem, é o fim do humanismo, né? É o desastre total, o desastre total. Professor, a que é que o senhor atribui essa passividade da sociedade brasileira? Tudo sendo destruído, como diz aquele conhecido nosso, senhor Soberão, economia de cemitério, e a gente não vê uma manifestação gigantesca. A que é que o senhor atribui isso? O nosso povo é a grande vítima, não é verdade? Agora, o nosso povo tem uma máquina terrível, que é a mídia, que condiciona o seu pensamento. A mídia mente, a mídia quer dizer, distorce, a mídia retira a nossa... Nós vamos entrar no primeiro mundo. A mídia destrói a nossa autoestima, faz que nós não nos amemos a nós mesmos, não nos respeitemos. Destrói o conceito de nação, uma coisa de família. Professor, é porque o nosso tempo está chegando ao fim. Uma coisinha de que eu quero que o senhor fale. Isso é irreversível ou é reversível, professor? Enéas, ou não, Esperança? Enquanto houver um brasileiro vivo, nós vamos lutar. E vamos fazer história. Essa questão do fim da história. Enquanto houver um brasileiro vivo, nós vamos lutar e vamos resgatar tudo isso. E vamos fazer da nossa Terra o maior país do planeta. Vamos fazer a maior civilização que o homem já viu sobre a Terra. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado. Em 1994, fomos quase 5 milhões. Em 89, com 15 segundos durante 7 dias, falávamos 105 segundos. 1 minuto e 45 segundos por semana e obtivemos 360 mil votos. Em 94, com 1 minuto e 15 segundos, 4 dias por semana, falávamos 5 minutos por semana e obtivemos quase 5 milhões de votos. O tempo aumentou menos de 3 vezes. E o número de votos aumentou quase 1.300%. Isso a imprensa não comenta. Veja quantos seremos em 98. Meu nome é Enéas. A nação brasileira está sendo dessangrada. Escolas caindo aos pedaços, hospitais apodrecendo, nosso povo morrendo de fome. Um grande esforço deve ser feito, neste momento, em prol da unidade e da salvação nacional. É hora de unir, não de desunir. Vamos nos unir todos nós, cidadãos comuns da nossa terra, que estivemos até agora observando a história. Vamos nós mesmos fazer a nossa história. Vamos unir, portanto, rua com rua, bairro com bairro, cidade com cidade, estado com estado, todos falando a mesma língua, a língua de uma grande nação, próspera e rica, que será a maior nação do mundo no século XXI. É preciso mudar toda a concepção política atual, a fim de que se possa revigorar, fortalecer, engrandecer e salvar nossa pátria. Meu nome é Enéas.